Aproveitar esses minutos finais que a gente tem no 3 em 1 para analisar uma notícia muito importante também aqui no nosso quintal. E por isso eu vou conversar com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Anelli, muito se falava sobre Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal. Mais uma aqui, cortada. Exatamente isso, né, Evandro? E ela já tem até substituto também. Trata-se do economista e funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes. É ele, então, quem assume o cargo. Ele foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Carlos Antônio já foi diretor-presidente da FUNCEF, que é o Fundo de Pensão da Caixa, e também integrou a Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional em 2012, quando o Progressistas comandava a pasta. Essa mudança na presidência da Caixa Econômica Federal foi definida em reunião no início da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Lula recebeu a então presidente do banco, Maria Rita Serrano, e agradeceu a ela pelo trabalho prestado nos últimos meses. Conforme a gente já vinha antecipando aqui na Jovem Pan, Rita Serrano já estava com os dias contados à frente da Caixa há pelo menos 3 meses. Primeiro, porque ela era alvo de reclamações constantes a respeito do desempenho dela dentro do próprio banco. E segundo, porque a presidência da Caixa interessa ao grupo de Arthur Lira. A pressão pela saída de Rita Serrano ficou insustentável essa semana, depois que a Caixa Cultural promoveu uma exposição em que exibia uma figura de Arthur Lira dentro de uma lixeira. Ao lado dele, no lixo, estavam a senadora Damares Alves e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Em outro ponto da exposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro era retratado defecando na bandeira do Brasil. Após a repercussão negativa, a Caixa cancelou a exposição, mas mesmo assim, Lula trocou a presidência, então, do Banco Público. O cargo é a última parte do combinado entre o governo e os partidos do Centrão no reforço de aumentar o apoio no Congresso Nacional. Lembrando que, em setembro, Lula já havia entregado os ministérios do Esporte e de Portos a Aeroportos para o PP e também para o Republicanos, mas as duas pastas eram consideradas muito pouco pelo grupo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Agora, às 5h51 da tarde, o pessoal da rádio vai para o intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Bom, além de tudo, como mencionou o André Anelli, que até foi chique na fala, né? Teve gente na lata do lixo, teve gente fazendo cocô na bandeira. Mas, enfim, no meio disso tudo, Rita Serrano, que recebeu até vários elogios ali na carta de despedida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inaugurou 74 salas, ajudou o banco a retomar propostas sociais, enfim. Mas agora ela abriu espaço para o Centrão. E aí, Gustavo Segré? Eu fico pensando. O que você estava pensando? Seus olhos estavam até brilhando. Não, está brilhando porque a incongruência da política é genial. Ah, bom, achei que você que tinha sido indicado para a presidência da Caixa Econômica Não, eu não Federal. quero. Não, com o governo de esquerda eu não topo nada. Mas é uma questão assim. Se a gente ler a carta de despedida, sim, a minha pergunta seria... Uma pessoa que fez tanta coisa, por que está saindo? Exatamente. Não é lógico. Fala, peraí, com tantas bondades feitas, tantas conquistas realizadas, por que estão demitindo ela? Aí concordo, colocar o Lira na lata do lixo, o ex-presidente Bolsonaro, digamos que não é uma questão que tem a ver com a Caixa Econômica Federal. E aí a pergunta é, não tem um assessor que diga, gente, não vai por esse lado, vamos com a cultura, tem tanta coisa da cultura brasileira que deveria ser priorizada e colocar alguém na lata do lixo é claramente uma questão política. E aí eu acho que Lira vai reclamar com o Lula depois, hein? É lógico, mas não deveria ser mudado ninguém que está fazendo a coisa certa. Tem tantos erros de tanta gente, mas aí entra a questão política. Cargo em troca de votos. E aí é que está explicada a saída da Serrano. O que foi, Dávila, que você está todo animadinho aí? Ô, Segré, você não conhece a história do sapo atravessando com o escorpião nas costas? Sim, claro. Pois é. Claro. O escorpião não resiste, está com a mão no porte da cultura lá, quer fazer militância política, quer o aplauso dessa esquerdinha militante. É isso que eles fazem com o dinheiro público, é assim que se usa o dinheiro da cultura. É uma vergonha. Agora,
É interessante o que aconteceu. A indicação de Carlos Fernandes é uma indicação absolutamente técnica. Funcionário de carreira, pertenceu ali aos quadros da Caixa e tal. Significa que Lira está indicando um homem técnico. Só que a gente não pode esquecer uma coisa. Tem o loteamento das diretorias da Caixa Econômica. É a Caixa Econômica Federal de porteirinha fechada. É aquela coisa maluca. Você tem pressão política dos diretores, um cara técnico no Banco Central, só que esse cara técnico no Banco Central, na Caixa Econômica, o Carlos Fernandes, tem um costa-quente pesado, que é o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Então como é que vai coordenar a pressão política para empréstimos políticos, tendo uma pessoa técnica com costa-quente, que é o presidente da Câmara, vai ser uma dança divertida de assistir. Exatamente, porque a Rita Serrano deixa o cargo, se assume uma outra pessoa, só que se quer também toda a Caixa Econômica Federal ali. E o pessoal da rádio está de volta, nós estamos falando sobre a queda de Rita Serrano no comando da Caixa Econômica Federal para abrir espaço para os partidos do Centrão. Agora, Fábio Piperno, se cria uma noção de que trocas como esta, de Rita Serrano, para se colocar o Centrão, gerando e trazendo mais gestão dentro do governo federal, já se tornou algo comum? Ou seja, todo mundo olha e fala, isso aí já era esperado. Não é um problema de gestão, não. Aliás, ela corrigiu muitos problemas da Caixa Econômica Federal, que nesse primeiro semestre já deu um resultado muito melhor do que o do ano passado. Mas o que eu estou questionando fica-se a impressão de que a quedas de pessoas como Rita Serrano, que mesmo oferecendo tudo essa lista aí que o governo federal apresentou, cai, já é algo esperado, porque o que o governo federal vai fazer é encampar gente do Centrão em seu governo para poder ter aprovações importantes na Câmara e no Senado? Ela não tinha nem o apoio do PT. Por quê? Porque fazia uma gestão mais técnica. Inclusive, ela era uma funcionária de carreira. Sim, uma funcionária de carreira. Está lá no banco desde 1989, conhece bem aquilo. Né? Então ela não teve o apoio do PT, não teve, obviamente, o apoio do Centrão, que quer o cargo. E há quantos meses a gente está falando, por exemplo, da investida do Centrão, principalmente na direção das vice-presidências, que elas são muitas, acho que são 12. Ou seja, ela não cedeu. O governo não cedeu. Então é óbvio que ela tinha que cair. Ela não construiu esse apoio político. O que ela tinha era uma gestão técnica. E com gestão técnica, aqui no Brasil, o vídeo que aconteceu com a Caixa ano passado, lá com a gestão da direitária, não foi bem. A Caixa no governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, a Caixa saiu das páginas policiais para voltar da luta. Olha, eu não vou. E fez um trabalho excepcional durante a pandemia. Eu só peço para que os nossos amigos consultem o resultado do ano passado. Gani, como é que você avalia a queda de Rita Serrano para a entrada de Carlos Vieira? Olha, eu vejo o poder do Centrão. O Centrão fez uma incursão terrestre aí na Caixa Econômica Federal com força total, né? Leva 12 diretorias, quer, inclusive, a diretoria de habitação, que tem recursos da caderneta de poupança. Então, tem muita grana em jogo aí nessa diretoria. Digo mais, Evandro, não vai parar por aí. Agora, ok. Eles vão querer Funasa também. Você está avaliando o que o Centrão quer, mas eu gostaria que você trouxesse o seu olhar sobre o posicionamento do governo federal. Em que posição fica o governo atual com mais uma administração tocada pelo Centrão, em Alangani? Olha, perda, né? Uma perda para o governo federal, sem sombra de dúvidas, porque isso significa mais poder para o Centrão, mais recursos para o Centrão. Agora, por outro lado, acaba tendo uma maior probabilidade em votação em algumas questões, como, por exemplo, offshore, tal. Agora, pautas de costume, isso daí o Centrão não vai negociar porque tem mais parlamentares da direita e que não abrem mão dessas pautas. Zero negociação nesse caso, no teu ponto de vista também, Luiz Felipe Dávila? A pauta de costume? Zero, não tem a menor chance. Agora, tem muitas questões muito complicadas para o governo e para o Centrão. O rombo fiscal. Enquanto o Brasil não estabilizar a relação dívida-PIB, não vai dar para cair a taxa de juros. Esse é o grande problema. E esse é um problema do Centrão e do governo, porque todo mundo quer aumentar gasto público, só ninguém quer chegar onde é que sai a receita. E como não tem corte de despesa, não dá para fazer isso de maneira responsável. E isso coloca em risco a retomada do crescimento econômico e, principalmente, a atração de investimento para o país.